Bem-vindos e bem-vindas ao Leiturês, o momento de leitura do Programa Permanente de Estímulo à Leitura da Secretaria de Cultura de Caxias do Sul. Por que Leiturês? Porque queremos falar a língua dos livros e da literatura, e por isso pensamos em proporcionar esses momentos de conversa entre a equipe e convidados, sobre assuntos pertinentes ao que mais amamos por aqui, o universo dos livros. E no encontro de hoje, nós temos conosco o vivandeiro Roger Castro, doutorando em educação e pesquisador da contação de histórias, que vai contar para a gente um pouco sobre suas leituras, suas vivências na contação de histórias, em especial sobre as obras Performance, Recepção e Leitura do Paul Zumthor e Storytelling, contando histórias nas empresas. Então, Roger, seja muito bem-vindo. Esse nosso querido mestre, doutorando, mas para nós é um mestre da palavra, que faz com que a gente sempre se sinta tão engajado na literatura por meio da oralidade. Então, agora a palavra é tua, Roger, estamos aqui para te escutar toda a tua experiência e as tuas leituras. Gratidão pelo convite, né, para que pudéssemos compartilhar algumas vivências, né? Porque a partir do momento em que um ou outro ou tantos livros, né, nos chegam e nós temos a liberdade, né, de criar uma nova leitura, de viver novas experiências com esse livro ou com outros tantos e compartilhar essas experiências, aí se desencadeiam, né, outras possibilidades. E quando eu fui convidado para falar um pouco sobre estas obras, ao mesmo tempo, né, a gente percebe a necessidade de que eu me apresente, né? Hoje eu resido em Caxias do Sul, mas eu sou natural de Cruz Alta, e Cruz Alta é uma cidade conhecida por ser a terra de Érico Veríssimo. Então, o espaço literário, né, naquela cidade ele é extremamente importante, e desde muito jovem, né, todos são convidados, pelo menos, a conhecerem a obra do Érico e, por conseguinte, né, seguirem se aventurando na literatura. Mas eu me tornei um contador de histórias graças ao teatro. Eu sou oriundo do teatro e, como eu tinha necessidade de interagir com as pessoas e quebrar uma terceira, né, parede, de olhar ali, de tocar, né, de interagir, a contação de histórias sempre me foi muito preciosa. E eu contava simplesmente pela prática que eu tinha do teatro, utilizando a voz, o corpo, o movimento, mas eu não tinha essa consciência e, principalmente, eu não conseguia fundamentar essa prática. Então, quando eu busquei o mestrado em educação na Universidade de Caxias do Sul, eu tive essa possibilidade de dialogar a minha prática com um fundamento, né, de um, de outro ou de tantos outros teóricos. E já no mestrado, eu tive a oportunidade de conhecer algumas obras do Zumthor, e agora no doutorado ele segue como referência para que eu possa, né, estudar a experiência, e essa experiência é sim aquela nossa prática, a prática que eu, contador de histórias, tenho numa feira do livro, que o professor pode ter no seu espaço escolar, a prática, né, da contação de histórias ou da mediação de leitura, da intervenção, né, literária em qualquer ambiente, e por isso depois, pensando em qualquer ambiente, eu quero falar sobre storytelling, contando histórias nas empresas, da Gislaine Avelar Matos, e aí nós vamos costurando esses caminhos, porque eu recebo algo, mas eu posso e devo, né, reinventar ou pensar neste conteúdo, né, nessa essência literária, especificamente na minha prática, né, no meu ambiente de trabalho, como eu vou conseguir reverberar isso. E quando eu fui ler o Zumthor, eu disse, mas meu Deus do céu, eu muitas vezes faço isso e eu não sabia que isso era isso. Eu acho que o importante quando a gente lê, quando nós vamos pesquisar sobre a nossa prática, é encontrar teóricos que vão fundamentar aquilo que nós já fazemos, ou que vão nos convidar a compreender aquilo que nós estamos fazendo para que nós consigamos dar mais potência à nossa prática. Um professor, às vezes, na sua escola, conta histórias maravilhosamente bem, mas
ele poderia contar ainda melhor se ele tivesse, né, o aconchego de um teórico. Então, nós não estamos e não devemos, né, dizer que um teórico ele vai balizar e serve apenas, né, essa referência como limitador para a nossa prática, mas ele vai endossar, ele vai, né, nos referendar, ele vai pegar na nossa mão e vai dizer, vamos seguir juntos, que nós vamos conseguir construir um caminho melhor. E quando eu penso no Zumthor, eu vou pensar sobre performance. Mas eu não sou um ator, eu não sou um cantor, eu não estou aqui bailarino, mas eu estou na frente de um público, sejam os meus alunos, seja numa palestra, seja então numa contação de histórias, eu preciso, né, dessa consciência corporal. Eu preciso compreender, né, principalmente a potência da minha voz. E a potência, não estou dizendo agora na entonação da voz, mas o quanto ela é importante, o quanto ela vai desenhar o sentimento que eu quero expressar para aquela plateia, como, né, eu vou conseguir apresentar melhor um texto. Então, o Zumthor me convidou para que eu pudesse voltar um pouco para a minha vida cênica, para o teatro, porque quando a gente pensa essa interpretação, essa performance, mas ela é dada com paixão, ela é dada, né, com entrega. Então, quando eu vejo um livro desse no primeiro instante e eu começo a me apropriar, digo, é uma leitura um pouco difícil, né? Eu não consigo todos os conectores necessários. Mas quando eu persisto um pouco mais nessa leitura, eu vou percebendo que ela tem uma identificação muito próxima com a minha ação diária. E eu não consigo hoje desconectar a prática sem a conceituação. Eu realizo uma dinâmica e eu vou buscar um teórico para que ele caminhe junto comigo. Isso não quer dizer, por exemplo, que eu vou dar uma palestra, uma oficina em algum lugar e que o Roger, eu, não tenha relevância. Mas eu acredito que o meu trabalho tenha uma relevância maior quando eu chego no espaço, eu desenvolvo uma atividade e eu digo, essa atividade, fulano de tal, já, enfim, né, discorreu sobre, ou nos ajuda a pensar sobre essa prática. E o Zumthor nos ajuda a pensar sobre a nossa performance. Que performance é essa, né? Como a gente utiliza esta linguagem, né? Que linguagem nós utilizamos para conseguir interagir, nos conectar com o outro. E se nós pensarmos como educadores, na grande maioria, né, os contadores de histórias são educadores, então, como nós vamos nos utilizando, né? Como ela se redescobre, como ela se reinventa. Então, acho que esse é um grande ganho do Zumthor, essa é uma das suas obras, ele tem outras obras que são traduzidas no Brasil, então, e é um filósofo moderno, gostoso de se ler, de compreendê-lo. Às vezes, quando eu comecei a enveredar, né, pela pesquisa, e alguns teóricos me chegavam e disseram, meu Deus, eu não vou conseguir ler, é difícil. E aí passava, lia, relia, trelia, quadrilia, mas eu não conseguia, né, compreender. O Zumthor, ele não tem essa dificuldade. Tu começa a ler, e eu acho que por essa aproximação, por essa conexão, por tu compreender que é o teu corpo, que é essa essência, né? Nós somos o tempo inteiro, né? Corpo, voz, movimento, né? E a partir do momento que eu realizo essa minha performance, alguém vai receber ela, né? Como ela reverbera. Então, e a partir dessa performance e dessa recepção, eu vou ter inúmeras leituras. Quais são as leituras que eu desejo? Tá? Como eu desejo? Eu posso desejar uma leitura. Agora, a compreensão do outro é dele, né? A experiência do outro. Aí eu já posso até buscar, por exemplo, vou buscar outros teóricos que vão casar junto, eu vou buscar Heidegger, que vai nos propor uma leitura, mas a compreensão, a experiência do outro é a ele, né, que pertence. Então, por isso, eu indico, convido
me disponibilizo a criarmos até um grupo de discussão, porque o Zumthor acho que nos traz potentes. E ele contempla e ele contempla também bastante, Roger, que eu acho interessante, só complementando um pouquinho a tua fala, porque além da performance de quem está falando, né, de quem está trazendo o texto, que é tão importante nessa construção de sentido de quem está ouvindo, né? Então, essa potência toda de quem traz o texto, que no teu caso, que vai trazer o texto, que vai contar a história, mas eu acho muito interessante que ele fala também na recepção, e ele fala uma coisa que a gente não se percebe, a gente lê com o corpo. Nós precisamos do nosso corpo para ler, né? Ele é o nosso instrumento de leitura. Então, eu acho muito interessante quando ele fala também que a gente se prepara, que o nosso corpo se prepara para a leitura conforme o gênero de texto que vamos ler. Então, se eu tenho um texto, por exemplo, mais teórico, eu automaticamente me coloco numa cadeira e coloco numa posição de estudo, né, de receber algo daquele texto que é o meu mestre. Se eu tenho um texto mais divertido, eu posso me colocar numa posição de relaxamento, eu posso ficar lá no sofá, mais jogada, enfim. A gente prepara o nosso corpo até conforme a leitura que a gente vai fazer, né? E é tão interessante esse pensar que nós, para nós lermos, nós como leitores, nós também temos uma performance, nós temos nosso corpo e conforme a leitura o nosso sangue circula mais rápido ou, enfim, de alguma forma. Então, esse livro realmente tem essa riqueza de falar do corpo relacionado a essa atividade que às vezes a gente compreende só como mental, né? Parece que ela é algo, e não é. É o nosso corpo que lê, é o nosso corpo que faz os outros lerem o texto também, né? Então, muito boa essa tua indicação, eu acho muito pertinente essa reflexão toda que traz. O teórico, quando chegou a mim, o Zumthor, ele não é um teórico que nós estamos acostumados, que ele é comumente lido na contação de histórias. Mas, para mim, que vim da dança, eu sou licenciado em dança. Então, ele ganhou uma potência ainda maior, porque eu consegui também fazer algumas conexões com esse ser, né, que dançava lá na adolescência, ou durante lá, a minha primeira licenciatura, e de mostrar essa potência que o corpo, e por vezes, nós vamos criando tantos limites, a gente vai criando tantos senão, que nós vamos resguardando esse nosso corpo num espaço que não é de proposta, que não é de liberdade, que não é de improviso. Então, por isso, eu penso que ele também é esse convite, né, deste ser que é livre, que cria, que inventa, né, que se reconhece. Tá certo. Mas, quando eu penso nesse ser que cria, que se reconhece através, né, da sua fala corpo, eu penso no livro da Ghislaine Avelar Matos. A Ghislaine é uma referência para a contação de histórias, e a Ghislaine tem vários livros na área, mas ela nos traz esse, e eu gosto desse porque ele funciona para mim quase como num primeiro momento, como um repositório, porque ele são algumas histórias de tradição oral que foram contadas no chão de fábrica. Mas este contador de histórias, eu preciso encontrar um material e eu preciso pensar como recontar esse material. Então, esse livro da Ghislaine, primeiro que ele é gostoso para ler, tá? Porque a gente vai folheando o livro e ele vai nos apresentando, então, coragem para assumir riscos. E aí vou encontrar textos na histórias de tradição oral para assumir riscos. Aí eu vou encontrar, por exemplo, sobre autocontrole. Aí eu penso, claro, porque essas histórias foram contadas para trabalhadores no chão de fábrica. Mas eu não posso contar histórias sobre autocontrole para os meus alunos. Eu não posso contar histórias para os pequenininhos sobre coragem para assumir riscos. Óbvio que eu não vou convidar uma turma da educação infantil para compreender agora o que é a troca de um emprego para o outro.
que é chegar lá para o seu gestor e pedir demissão porque não está se sentindo feliz. Óbvio, eles não têm essa compreensão ainda. Mas será que nós não precisamos convidar, né, os nossos alunos para se sentirem mais encorajados, para correrem, sim, os riscos de forma, né, serena, para terem o apoio da família, para se constituírem, né, com as pessoas que eles se sentem fortalecidas para seguirem à frente? Ou nós precisamos convidar as pessoas para ficarem no seu casulo e dali nunca saírem e não viverem outras experiências? Então, quando eu peguei esse livro da Ghislaine, eu disse, a primeira coisa eu pensei na minha prática, no meu trabalho. Eu conto histórias também no chão de fábrica. Eu vou encontrar várias histórias para contar. Eu conto essas histórias no chão de fábrica, mas este é o local que eu menos as conto. Eu conto muito mais no espaço escolar, eu conto muito mais num grupo com professores, porque nos cabe recebermos algo, realizarmos a nossa leitura e pensarmos como nós vamos nos apropriar desse material. Apropriar no bom sentido, né? Não. Então, as histórias que eu encontro aqui são histórias que primeiro me convidam a refletir sobre a minha existência. Porque também é fundamental para um contador de histórias contar e fazer algo que reverbere na sua vida. Nós nunca conseguimos chegar na casa do outro e tornarmos a casa do outro mais agradável se a nossa morada não é uma morada para a gentileza, para o bom humor, para a alegria. Eu não consigo fazer com que o outro, né, veja a beleza do sol ou se divirta com a chuva se eu me irrito com os raios de sol ou se eu fico desgostoso com a abundância da chuva. Então, esse livro da Ghislaine, primeiro, quando eu li como um adulto leitor que lê uma história que lhe aquece, que lhe faz bem. Essa história me serve, essa não me serve. E o gostoso é que são muitas histórias, então são muitas para gostar ou deixar de gostar. E depois eu poder escolher, não, mas eu quero contar essa história. Eu quero levar ela a público. E desta forma, né, ir compartilhando, porque eu acho que a função, e essa é a função também uma, e quem sabe a principal do contador, porque ele é esse mediador de leitura, né, ele é essa ponte entre uma ou tantas histórias, de ofertar essa história. Mas se são 51, ok, eu daqui a pouco vou contar dessas aqui 3 ou 4. Mas eu vou pensar em como contar. E aí o Zumthor vai me ajudar a estabelecer, enfim, essa dinâmica, tá? Essa cenicidade. Então, agora eu vou, né, expressar essas histórias com essa potência, com esse movimento, com esse gesto, com essa voz, né, que vai conduzindo, vai ondulando as palavras para que elas cheguem. Então, são 2 obras e são muitas histórias de um contador. A gente sempre aprende, e assim, você trouxe para nós assim, 2 obras muito interessantes. Eu não conheço aqui o livro da Ghislaine, mas já estou anotando. E é importante também o pessoal que está nos assistindo, a gente vai colocar essas referências no nosso link, a gente coloca as 2 obras que foram faladas aqui, então vocês podem acessar então, o nosso canal no YouTube. E te agradecemos muito, muito, Roger, imensamente pelas tuas palavras, enfim, por esse conhecimento que você nos traz. E convidamos todos que estão nos assistindo para participarem também, então, lá em dezembro, que nós teremos a abertura do ProLer e nós teremos a abertura com uma grande contadora de histórias. Então, quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto, nós teremos lá no dia 2 de dezembro, às 19h30, a Regina Machado, que é uma grande contadora de histórias. A gente tem aqui dela o livro também, A Arte da Palavra e da Escuta. Então, ela vai estar conosco de forma virtual na Feira do Livro, que vai acontecer de 26 de novembro a 12 de dezembro. Estão todos convidadíssimos, porque vai ter uma programação intensa. Roger vai estar participando também. Então, gente, é isso. É só gratidão nossa aqui do Programa Permanente de Estímulo à Leitura, por essa conversa maravilhosa. Enfim, aguardamos vocês, então, no próximo mês, para a gente ter mais uma conversa com o próximo convidado aqui no nosso Leiturês. Roger, muito obrigada. Eu que agradeço.
Um beijo grande.